Meu, e agora eu quero ver aí o que a imprensa falou dessa vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Terceira vitória consecutiva no Brasileirão. Finalmente a gente deu uma engrenada boa, hein? Tomara que continue assim. Tomara que siga nesse embalo. Inclusive, no próximo jogo, que é pela Copa do Brasil, nada mais, nada menos que o derby das oitavas de final da Copa do Brasil 2025, na casa deles, né? Até onde me falha a memória, tô certo aí de que é lá, tá? Bom, vamos lá então, galera. Vamos ver o que esse pessoal falou aí da vitória do Verdão, a terceira consecutiva no Brasileirão. Saindo aqui do Allianz Parque, onde o Palmeiras ganhou de 1-0 do Grêmio, pode parecer uma sutileza, mas eu acho importante ressaltar o que aconteceu aqui hoje. O Palmeiras é um time novo, o Palmeiras é um time diferente do que vinha sendo, e hoje jogou pela primeira vez, ganhou um jogo no Allianz Parque, com apenas 3 titulares que tinham sido campeões como titulares com Abel. Só o Everton, Gustavo Gomes e Piquerez. No Mundial, por exemplo, ainda tinha Richard Rios, que foi campeão titular no Brasileiro de 2023. Ainda tinha Aníbal Moreno, campeão paulista titular em 2024. Hoje só o Everton, Gustavo Gomes e Piquerez. É a segunda vitória do Palmeiras assim, se você considerar que na Ilha do Retiro, 2-1 no Sport, só tinha o Everton e Murilo. Mas é a primeira no Allianz Parque. E por que isso me parece relevante? O Palmeiras está montando um time novo e por isso oscila. Oscila porque o time é completamente diferente. Tem uma característica importante: marca forte demais no campo de ataque. Só que desperdiça a bola com uma facilidade incrível. Gasta uma energia para recuperar e devolve para o adversário. Hoje mudou um pouco o cenário depois da chance do Pavon. O time mudou a marcação e atrasou essa marcação. Mas é um time que marca muito forte no ataque. Tanto ou mais que o Flamengo. Só que desperdiça demais. Primeira vitória no Allianz Parque com só 3 campeões históricos com Abel. Um símbolo de que está mudando o time. O Palmeiras embala a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Resultado importante dentro de casa contra o Grêmio para seguir na cola de Cruzeiro e Flamengo na parte de cima da tabela do Brasileirão. Gol marcado por Facundo Torres. Na primeira etapa garantiu a vitória ao Alviverde, chute indefensável no ângulo, sem chances para o Thiago Volpi. Verdão que dominou completamente a partida até os 30 minutos, depois administrou e tentou surpreender o Grêmio no contra-ataque. Mas a estatística hoje aqui ficou comprovada. O Palmeiras, que é o segundo time no Campeonato Brasileiro que menos concede finalizações ao adversário. E no segundo tempo o Grêmio aumentou o volume de jogo na expectativa de empatar a partida, de deixar tudo igual. Mas o Palmeiras não concedeu nenhuma finalização ao gol do Everton na segunda etapa. O Grêmio não deu um chute no gol do Everton no segundo tempo. E o Palmeiras, dos 8 jogos que fez como mandante no Brasileirão até aqui, saiu sem ser vazado em 50% desses jogos, né? Em 4, o Palmeiras sai de campo sem ser vazado, contabilizando de hoje contra o Grêmio. Palmeiras 1, Grêmio 0. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, o que achou do jogo do Palestra, e siga todo o vídeo. Deixe o seu like e siga @Jovem Pan Esportes para mais informações e análises do Palestra. Tamo junto. Bom, basicamente, 3 pontos somados, ok, isso é importante. Agora, começou muito bem, como você falou, dominando completamente. Até os 30 minutos do primeiro tempo só deu Palmeiras, o Grêmio parecia um sparring, né? Só vendo o Palmeiras jogar, 73% de posse de bola contra 27% e tal. Mas não finalizava, até que saiu uma jogada do Grêmio em contra-ataque, quase o Grêmio empatou. E a partir dali a gente viu o Grêmio crescer, ganhar mais confiança e o Palmeiras ficar mais aqui atrás. E no segundo tempo foi um jogo bem burocrático do Palmeiras. O Palmeiras não teve preocupação de avançar tanto, mesmo assim finalizou mais do que o Grêmio, que tinha a posse de bola, mas não conseguia finalizar. O Palmeiras foi se fechando, fechando as oportunidades, a não ser pelo lado esquerdo. Aqui pelo lado esquerdo o Grêmio sempre achou algum espaço, até no minuto final quase saiu o gol de empate pela maneira como o Grêmio jogava, tinha espaço, encontrava espaço aqui às costas do Giai. Depois o Palmeiras foi segurando, travando o jogo, colocando os jogadores para marcação, e no final a gente via que o Palmeiras estava mais preocupado em se manter, né, no jogo do que propriamente em tentar fazer um segundo gol. O resultado foi justo, mas o Palmeiras passou uma impressão que faria algo diferente, algo bem melhor. Dava a impressão que golearia o Grêmio, mereceu ganhar sem dúvida nenhuma,
mas jogou abaixo do que se esperava e abaixo do que a gente viu no começo, quando dava a impressão que teria realmente uma partida muito boa do time do Palmeiras, coisa que não foi. Jogou pro gasto, jogou para vencer o Grêmio, que faz uma campanha bem baixa, bem ruim, desde o começo da competição. Aí vem uma outra questão estatística. Está na cara que o próprio time do Palmeiras, ele não consegue mais se adaptar a esse gramado, porque ninguém se adapta a ele. Mesmo o Palmeiras sendo o principal usuário. O Palmeiras é quem mais joga lá. Você vê, entre Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogou fora de casa 11 vezes e ganhou 10. Só perdeu uma. Isso foi um jogo lá em Belo Horizonte, né? Quando jogou sem a defesa titular, por sinal, sem os dois zagueiros. E em casa, os desempenhos do Palmeiras não são tão bons. Aí tinha aquele discurso, que joga contra time fechado. É nada. Ontem, por exemplo, o Palmeiras fez 1-0, o Grêmio depois teve que se abrir, e mesmo contra um time que jogava aberto, e isso pegando só o jogo de ontem, tá? Mesmo contra um time que jogava aberto, o Palmeiras não errou muito. Essa última queixa que eu fiz aí do passe final, a finalização, o último cruzamento e tal, eu acho que tem a ver com isso, sim. Você vê, o jogo contra o Mirassol, por exemplo, é um jogo que o Palmeiras ganhava. É o Mirassol que tentou se atirar para cima. Então o Palmeiras, em tese, teria mais espaço para jogar e também jogou mal. Mas olha, eu acho que simplificar o mau futebol do Palmeiras no gramado, aí eu já acho complicado. Por pior que seja o gramado, ele é melhor pro Palmeiras do que para o adversário que não está acostumado. O Palmeiras joga mais vezes, então o Palmeiras teria que dar mais resposta. Agora, de fato, o Palmeiras joga melhor quando joga em gramado natural, fora de São Paulo. O Palmeiras está ganhando quase todos os jogos fora. Mas ele ganhou muitos títulos jogando aí. Ou seja, e os times, inclusive, contestavam lá, o Palmeiras e o Botafogo tem vantagem, depois jogam em gramado sintético, o Atlético Paranaense, falou-se muito disso. O Palmeiras ganhou muitos títulos aí. É claro, todos nós concordamos, o gramado natural é mas melhor. Você quer dizer o quê, ô Flávio? Mas você quer dizer o quê? Que o Palmeiras está piorando, na sua opinião? Sim, o Palmeiras tá com pouca criatividade, com poucas ideias táticas. O Palmeiras ontem depois que ele fez o gol, ele aceitou uma pressão do Grêmio, ele jogou burocraticamente, finalizou muito pouco. Então, simplificar tudo no gramado, é lógico que o gramado é ruim, mas é um gramado ruim para os dois e pior para o adversário, que não está habituado. O Grêmio está habituado a jogar em gramado assim, então o gramado está ruim. Ponto. Isso é um ponto que todo mundo concorda. Mas ele é ruim para todo mundo. E o Palmeiras, quando ele encontra defesas fechadas, ele tem problemas, ele tem dificuldade. Tem sido assim quando ele joga em casa. Quando ele joga fora com mais espaço. Você vê, Flávio, há situações em que o Palmeiras, em casa, mesmo quando o adversário se abre, o Palmeiras não... Olha como erra essa parte final do jogo. Isso tem sido muito comum, principalmente aqui. Veja, o Palmeiras tem uma coisa que eu acho que não foi, ao longo desses últimos anos do ciclo do Abel, corretamente avaliado. O Palmeiras, por exemplo, jogou com o Abel 4 semifinais de Libertadores de São Paulo, não ganhou nenhuma. Nas 2 vezes em que o Palmeiras se classificou para a final, o Palmeiras arrumou a classificação fora. Até contra o Boca, quando foi eliminado aqui em São Paulo, o Palmeiras tinha empatado fora. Os jogos do Palmeiras aqui em São Paulo, contra qualquer tipo de adversário, seja ele mais aberto, mais fechado, eu acho que tem sido de um padrão abaixo do que o Palmeiras joga fora. E eu acho que isso a comissão técnica deveria esclarecer com um pouco mais de clareza. Por culpa só no gramado, eu acho muito simples. Sim. Que é muito pior. O campo do Boca não é sintético. Por que ele joga melhor aqui do que joga lá? Eu acho que o Palmeiras não está criando soluções quando pega adversários mais fechados, quando está jogando em casa, quando recebe uma certa pressão da torcida. O time precisa responder melhor também. O Palmeiras investiu 500 milhões de reais, gente. Tem que jogar mais do que jogou ontem. 500 milhões, pega um time infinitamente inferior, desesperado. Parecia que ia decolar ontem, né? Claro. O jogo de... E tocando bem a bola. O time do Grêmio é um time fraco. O time do Grêmio, né, todo assustadão, preocupado de não cair, aquela coisa toda e tal. De repente o Grêmio deu um sufoco no Palmeiras tremendo. Isso não tem nada a ver com... Aí você vê as alterações, o Mano colocando só molecadinha. E o Palmeiras coloca Rafael Veiga, coloca aqueles caras pesados, o Sousa que chegou agora, jogador de 15 milhões de euros, foi isso? 15, 17 milhões de euros. Pô, tem que jogar mais, gente. E sempre lembrando, o Grêmio não joga gramado sintético, quem joga é o Palmeiras.
Então tem que haver uma cobrança aí. Entendo o que o Piperno fala, ok, beleza, mas eu acho que simplificar só no gramado fica muito fácil, né? 3 jogadores para você ficar de olho nessa Série B, tá bom? Tadeu, goleiro do Goiás, é artilheiro e fecha o gol lá atrás. O Maicon, God of Zaga. Curitiba tem a defesa menos vazada da competição. E para fechar, o Pedro Rocha, jogador que caiu como uma luva lá no Leão de Antônio Baena, o clube do Remo. Fica de olho. Olá, fã de esporte, o gol do São Paulo anulado contra o Fluminense. Bobadilha chuta no gol, resvala no braço do Luciano e entra no gol. A regra fala, tocou no braço, mesmo que seja em posição natural, e realmente o braço do Luciano estava em posição natural, mas tem imediatez, entrou no gol depois desse toque, o gol tem que ser anulado. E a gente não considera manga da camisa, é ombro e braço, e realmente toca no braço ali. Por isso o gol foi corretamente anulado. Resvalou no braço do Luciano, imediatamente entrou no gol, mesmo tendo sido de forma acidental, gol bem anulado. Para mim criou uma nova jurisprudência no futebol. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. Na minha opinião, inadmissível. Não tem o mínimo cabimento. É uma coisa que vai ser mais falada num jogo, que foi um bom jogo, o Inter depois melhorou no segundo tempo. O que vai ser mais comentado é uma expulsão. Eu não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. Ele foi extremamente rigoroso, a gente estava jogando muito melhor que o Inter no primeiro tempo, e nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo do massagista do Inter falando pro Rocher cair no primeiro tempo, a gente estava muito melhor no jogo, ele caiu para tocar chuteira, e o Roger fez algumas observações que ele achava pertinente. Então nem critério teve. Ele vai ter esse tipo de critério, vai ter que expulsar sempre. Eu quero ver quantos goleiros vão ser expulsos, porque isso daí todo mundo sabe o que acontece. O goleiro cai no chão, não dá para você saber. Então ele chamou a responsabilidade para ele, eu nunca vi. E o Léo Jardim me disse que ele falou assim, levanta, senão eu vou te expulsar. Pior ainda. Acho que ele é o único corajoso é ele, fazer um negócio desse. Todo mundo trabalha. Aí fala assim, aí a gente quer ter uma relação de treinador com arbitragem, uma relação amistosa e respeitosa. Só que assim, enquanto o Grêmio a gente teve um erro de arbitragem que foi determinante, porque era um lance de gol, que o juiz parou, um lance fácil de deixar seguir, o David estava na cara do gol, a gente deixou de ter 2 pontos. E hoje ele foi determinante para a gente não sair com a vitória. Então assim, mas o de hoje eu acho que é uma coisa muito pior. Eu acho que não tem cabimento a expulsão sob nenhum aspecto. Ainda mais quando eu fiquei sabendo que ele foi ao Jardim e prometeu que ele expulsasse se ele não levantasse. Ele falou, estou com dor na perna, e ficou no chão, ele veio e expulsou o jogador. Então a gente espera que espera que não aconteça mais, ou se fosse para acontecer, que acontecesse sempre, para ter algum tipo de critério, porque o que mais chateia é a falta de critério, e a gente não quer ser beneficiado pela arbitragem, jamais ter benefício com a arbitragem, a gente quer que tenha critério. Fala, fã de esporte, Léo Jardim expulso no jogo Internacional e Vasco. Primeiro cartão por retardar o reinício de jogo, depois o jogo está paralisado, a bola está fora de jogo, ele pede atendimento médico, o árbitro fala que não, pede para ele se levantar, ele não levanta, o árbitro aplica o segundo amarelo e o vermelho. A regra fala que quando o jogador tem uma lesão leve, o árbitro pode dar continuidade à partida se a bola está em jogo, no caso estava fora de jogo, vai até o jogador e vê o que ele precisa, se ele precisa ou não de atendimento médico. Por quê? Porque a gente escuta assim nos cursos de arbitragem, os professores, os instrutores falando, o árbitro não é médico, você não tem como saber se o jogador está fingindo ou não uma lesão, se é uma lesão grave ou se não é. Então escuta o que o jogador tem a dizer. Depois, se ele precisar de atendimento médico, por mais que você acredite que não estava lesionado, acresce no final do primeiro tempo ou do segundo tempo. Coloque esse tempo nos acréscimos. Mas a regra 12 também fala em retardar o reinício de jogo, ser cartão amarelo. Lembrando que a regra dos 8 segundos é para quando a bola está em jogo do goleiro.
a bola estava fora de jogo, não se considera os 8 segundos aí. E a regra 12 também fala, conduta antidesportiva, se o árbitro entender que um jogador está fingindo uma lesão, ele também pode levar cartão amarelo. A grande questão também é que, normalmente, os árbitros aplicam o cartão amarelo por retardar o reinício de jogo, mas não quando o jogador pede atendimento médico. Isso é algo raríssimo, eu nem sei se eu vi algo parecido com isso. Pediu atendimento médico, eu não vou te dar o atendimento médico, porque para mim você está fazendo cera, ganhando tempo, retardando o reinício de jogo, e eu aplico o cartão amarelo. Você tem outros pontos para retardar o reinício de jogo, que é o jogador deixar para outro bater, realmente enrolar, demorar. O critério da arbitragem, ele precisa ser revisto. Nós vemos esse tipo de coisa acontecendo em todos os jogos. Se for um critério novo e todos os árbitros adotarem, a gente pode pensar nessa questão, mas é algo nunca visto antes. E os jogadores também precisam mudar a postura, parar de fazer cera e retardar o reinício de jogo. Isso é questão de fair play também. Flamengo e Atlético Mineiro. O árbitro no campo de jogo marca pênalti para o Flamengo e aplica cartão amarelo para o Fausto Vera. O VAR sugere revisão. Mas por quê? Se é questão factual de dentro ou fora da área, que o VAR só precisa soprar no ouvido do árbitro que foi fora da área. A infração realmente ocorre fora da área. Mas ali tem uma questão de definir o cartão amarelo. Quando o árbitro marcou o pênalti, ele entendeu que o defensor, o Fausto Vera, só vai no corpo do Plata e impede um ataque promissor. Ele não disputa a bola, ele só vai no corpo do adversário, mas o toque do Plata na bola é uma bola que vai para trás, para o meio da área, para trás aonde estava chegando o defensor do Vasco. Então não caracterizava uma oportunidade clara de gol. Por isso o cartão amarelo com pênalti marcado no campo dentro da área. Quando o árbitro analisa o lance fora da área, ele tem o mesmo entendimento, que o jogador impede um ataque promissor. Impedindo o ataque promissor fora da área, sem disputa de bola, também é cartão amarelo. Por isso, não foi só a questão de dentro ou fora. Por isso, o árbitro vai até o VAR para definir se mantém o cartão amarelo ou não. E aí, agiu corretamente. É um jogo fundamental, uma importância muito grande. É uma competição que representa muito a todos nós. Eu espero que tenhamos a equipe toda ela completa, em condições de poder atuar. O Yuri é um jogador que tem uma característica única no nosso elenco, não tem jeito, é um jogador que ataca espaços como ninguém, é um jogador que nos dá profundidade, é um jogador que ele tem o ímpeto sempre e a visão sempre clara do gol. Eu acho que isso daí é um ganho muito grande. Nós ficamos aí 2 meses sem Yuri, realmente passamos aí algumas dificuldades pela característica que ele tem, pelo potencial que possui, pela decisão que ele sempre apresenta. Bem, a prioridade inicial era organizar a casa, né, devolver a todos os funcionários e a toda a torcida o prazer de torcer novamente para a seleção brasileira. E a gente tem alguns objetivos, que é a reestruturação do futebol brasileiro, como calendário, como fair play financeiro, a modernização da arbitragem, né, com impedimento semiautomático. Então a gente tem muitas prioridades que nós já estamos tocando lá à frente da CBF. E se Deus quiser, para o próximo ano, essas novidades elas vão estar implantadas no futebol brasileiro. Muito bem, tá então os comentaristas aí deixando sua análise a respeito de Palmeiras e Grêmio, e eu quero que você deixe a sua aqui no comentário. Você concorda com quem? Discorda de quem? Coloca pra gente aí, coloca também a cidade de onde você assiste, você acompanha os nossos vídeos aqui no canal do Verdão, e eu vejo você nesse vídeo que já tá aparecendo aí no cantinho da tela. Avante palestra! Um abraço pro Neto aí, a gente já se falou. Eu vou deixar ele escolher, né? Aí é com ele que lançou o desafio aí, ele que
Ele que escolha lá, ele use. Como eu falei, se eu falar que eu entro, começa a temporada falando, vou fazer 10 gols, fazer 11 gols, eu tô mentindo. Eu quero fazer sempre o maior número de gols possíveis, como eu falei em toda entrevista. E sempre buscando ajudar o São Paulo, não é porque o Neto falou que eu vou fazer 10 gols, não. Sempre, todo jogo eu entro querendo fazer gol, então o máximo que puder fazer eu vou fazer sim.